Fala galera, beleza? Bom, estamos iniciando aí mais um Audio Talks. Hoje vai ser com o Luiz Chocolate, acho que deve ser o apelido dele, né? Vamos esperar o pessoal chegar aí pra gente trocando uma ideia, um pouco sobre a carreira do Luiz, ver o que ele já, com que ele trabalha. Vamos esperar o Luiz chegar aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mixagem, tanto de estúdio quanto lives, quanto ao vivo, né? Tem muita gente que pergunta, é que ao vivo, live, né? Mas a gente fala live quando é ao vivo e também agora para streaming, né? Muita gente está entrando nesse mercado do streaming, que foi uma coisa que revolucionou, né, um pouco do mercado, mas já que sempre aconteceu, né? Fala, Aê, Arthur. agora foi. Beleza? Foi? Agora foi. Joia? Você tá me vendo? Tem que pegar na mão aqui para resolver. E aí, tudo tranquilo? Tudo certo, e contigo? Tudo jóia, cara. Acho que eu vou ter que fazer uma coisa aqui. Vou sair da redundância, Beleza. porque vou entrar vou deixar num só. Vou confiar no 4G, tá? Você é de onde, ô Luiz? Cara, eu sou de São Paulo, capital. Moro aqui no centro. Já tem uns 10 anos que eu moro aqui, né? Que E legal. 10 anos nessa estrada do áudio aí, né? Que legal. Você não é de São Paulo. Você não nasceu em São Paulo. Sim, eu sou de Osasco, né? Osasco, São Paulo, né? Entendi. Que legal, cara. E como que você entrou nessa área? Cara, eu tava meditando um pouco sobre essa conversa, né? E eu acho importante ressaltar algumas coisas que me fizeram entrar no áudio, né? Uhum. E aí, cara, eu voltei lá para quando eu tinha 13 anos de idade, assim, né? Que eu comecei a frequentar os cultos de igreja, né? Uhum. E eu falava, nossa, eu quero mexer naquela mesa lá, porque era uma Eurohack de 24 canais, então era aquela imensidão de botão. Eu falava, nossa, eu quero aquilo ali. Uhum. E ali eu comecei, cara. Foi ali o meu começo com o meu Eurohack e um par de KF, fazendo o microfone do pastor. E aí a gente vai esquecendo das coisas, né? Porque ali você pensa, poxa, eu vou fazer só isso, mas eu nunca vou operar uma bandona assim e tal, porque já tem os técnicos, né? A gente sempre pensa dessa forma. Uhum. E dos meus 13 anos até os 18, 20, assim, eu fui para outro lado, que foi o lado da música mesmo, de curtição, né? De balada. E esqueci um pouco dessa parte de áudio, assim. Isso falando de mim, né? O Luiz, como pessoa mesmo. Uhum. E, cara, foi com mais ou menos 22 anos, assim, que me deram uma oportunidade no Sesc, né? Que Eu trabalhei legal. no Sesc Santana, Qual que você trabalhou? no Sesc Santana, aqui em São Paulo. Que legal. Conheço Cara, eu lá. vou aproveitar e convidar para falar pra galera que tá aí. Cara, tem um aviãozinho aqui embaixo, aqui, ó. Manda pra galera, cara, que é muito interessante esse papo. Eu acho que vai É, ser gratificante demais a presença de todo mundo aí, tá o bom, bom? Então vamos lá. Vamos a aí coisa boa é... Pode Oi? falar. Não, pode Pode falar, pode continuar, falar. desculpa. Então Não, aí não, lá com meus 22. eita, tô com Diga. um delay. Tá. Não, eu ia falar assim, o bom é que fica salvo. Aí depois o pessoal sempre acessa. E aí, assim, claro que estimula, né, participar ao vivo também, né? Isso é legal pra caramba. Sim, Mas sim. continua falando aí, pô. Desculpa interromper. Então, aí com os meus 22 anos, assim, 23, eu comecei a trabalhar numa empresa de som, né? Depois do Sesc, eu fiquei temporário no Sesc durante 6 meses, cobrindo férias. E, e aí eu saí e fui para uma locadora de um grande amigo chamado Carlinhos Rocha, né? Que era... eu não vou lembrar o nome da empresa, mas a gente atendia a Mônica Salmazo,
a gente atendia Nelson Aires e a gente atendia a banda Pau Brasil, que era né, MPB. Então eu falei, nossa, cara, é isso aí, vamos que vamos. Comecei lá carregando caixa, enrolando cabo, né, cuidando ali do palco, colocando os instrumentos, né, assim, né, como todo mundo começa, né. E aí eu sempre, na época eu lembro que a mesa era uma Holland, aquela M300, né? Uhum. E aí eu falava, nossa, e aí, quando é que eu vou operar esse? Falou, cara, você vai ter que estudar muito para operar. Eu falei, caramba, mas por que que eu vou ter que estudar muito, né? Eu me questionava, eu sempre me questionei bastante, referente a tudo, né, na vida, assim. E esse até é um ponto que eu quero trazer depois. E foi daí que surgiu esse interesse, assim, de falar, não, eu quero operar, eu quero sair do palco, quero começar a operar os artistas, e assim que eu comecei na estrada, né? Foi a partir dessa saída do Sesc para entrar na empresa do Carlos Rocha. Que legal. Mas lá, eu acho que esse negócio de locadora é um ponto importante, né, pra gente. Calma aí, só vou pegar o fone aqui pra não atrapalhar. Obrigado. O que acontece? Eu acho que essa fase da locadora, ela é muito boa. Claro que na hora, às vezes é doído, né? Que às vezes o cara tipo, não tem costume de carregar muita coisa e tudo mais. Aí ele passa a carregar um case que só o case pesa 100 quilos. Aí o cara fala, meu, no começo é doído, Vou né? desistir aqui, não é Mas isso acho pra que. mim. É, a gente, Então, esses dias acaba ficando. desculpa te cortar, Arthur, só para não fugir esse pensamento que eu acho Não, muito pode falar. importante, é o seguinte, colocar uma publicação assim, você espera tudo de bom, né? Não lembro exatamente como é, mas o que vem é só coisa ruim, né? Cara, chegou uma época da minha vida, chegou uma época da minha vida que eu passei a não esperar nada, sabe? Porque Uhum. a gente acaba criando uma ansiedade desnecessária. Então eu não espero mais. Eu vou ver o que que eu tenho ali para eu poder desempenhar. Olha, eu estou te entregando um barro, mas eu não tenho água. Então beleza. Estou entregando o barro, eu tenho a água, eu vou fazer essa escultura aqui, entende? Sim. É meio que isso. Então Você viu? quando a gente deixa, sim. Não, pode falar, pode terminar. Então aí partindo disso, né, o interesse pelas coisas, né? Foi daí que eu Uhum. comecei a estudar o áudio mesmo, assim, falar, não, eu quero entender o porquê, sabe, das coisas, por que que eu tô ligando nessa saída aqui, para onde que tá indo, né? Entender o caminho, Sim. falou, não, segue o fio. Falei, pô, segue o fio, cara. Não tem como eu seguir o cabo. Não, tudo bem, tem sentido. Mas Uhum. foi assim que que eu aprendi, né? Seguindo o Hum. fio. Você chegou a fazer algum curso no começo? O que que você fez? Sim, cara, eu fiz alguns cursos, até uns cursos que me desafiaram bastante, assim. Eu fiz IATEC, um curso intensivo com o Pedruzzi. Carlos Pedruzzi, um grande abraço, professor. É, foram 3 dias de curso, né? Esse curso foi intensivão, assim, falou, ó, ou aprende. Uhum. No primeiro dia, ele passou uma fórmula para a gente calcular o limite de dB. Já falei, cara, eu não vou conseguir Esquece, desenvolver né? isso. Não é? Ele, cara, vem aqui, eu vou te ensinar. É assim, ó, faz assim, assado, sabe? Você tem tanto, né? Falei, entendi. Às vezes a gente olha lá o log, a gente fala, mano, mas o que que é um log? Né? Tipo, para que eu vou Lascou, usar né? o log? E Isso, a gente uma acaba coisa se que preparando para as universidades, né? uhum. Uma coisa que é interessante disso aí que você está falando eu quando eu tinha acho que uns 17 anos, eu desde criança eu queria ser piloto de avião. E, bom, até então piloto de avião na minha cabeça, o cara tinha que saber pilotar ou piloto automático ia, né? Eu pensava assim, né?
Aí eu cheguei a comprar as apostilas quando eu tinha, acho que foi 16, 17 anos. Eu cheguei a comprar as apostilas e na hora que eu vi os números eu falei assim, ah, não, isso aqui não é pra mim não, tá doido? E eu fazia gravação já, né? Só que eu achava que, tipo, gravação seria só um hobby e eu ia trabalhar com aviação mesmo. E aí, Uhum. quando eu comecei a ver um monte de cálculo, tipo, para você saber a pressão lá em cima, meu, um monte de coisa, Hector Pascal, mano, nada a ver, sabe? Eu falei, meu, eu achava que era só levantar aqui e sair voando, né? Aí eu fui trabalhar É com só áudio, eu levantar a tive esse... maneta. Exatamente. E aí eu falei, bom, áudio não deve ser assim, né? E aí quando eu lembro quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi um curso bem, foi igual o seu, assim, foi um curso rápido. Quando começou a aparecer as fórmulas, aí você fica maluco, você fala, ah, não, não é possível. Aqui também? Mas é Aqui necessário. também É, então. é necessário. Aí depois depois do IATEC, que foi um curso, uma bolsa que eu ganhei, né, na real, eu agradeço muito, sou muito grato ao IATEC por me certificar, né, Uhum. técnico, então, aí depois eu falei, não, agora eu quero mais, agora eu quero saber um pouco mais do áudio. E eu estudei online, cara, na Berkeley. Eu Ah, fiz um que curso de legal. produção musical. É, tá online lá, tá, no, tá Eu ao também vivo fiz lá para lá. todo mundo estudar. É, e é muito legal o curso, eu adorei, assim, porque eles, tipo, realmente explicam, né, tipo, toda a cadeia da produção, você trabalhar com MIDI, você insertar uma placa de áudio, como você configura, né, então é um aprendizado que a gente, às vezes, fala, para que que eu vou usar, mas é um aprendizado, uma hora ou outra você Você, vai precisar você utilizar, fez né? o inglês ou o espanhol? Qual que você fez? Eu fiz inglês, Inglês. Eu fiz o inglês eu fiz inglês, inglês. e o ano passado eu acabei fazendo o espanhol. E o cara, ele era o Henrique Miller Gonzalez. O cara tinha ganho uma porrada de Grammy. E era muito legal. Na realidade, assim, o curso em si ele é o de menos, mas a mentalidade do cara que estava dando o curso era excepcional, sabe? Eu acho que é isso que é o diferencial da Berkeley. Tá por aí? Aí, Sim, voltou. sim, tô aqui, tô te ouvindo, tô te ouvindo. É, É, sim, sim, a então, Berkeley é uma escola muito renomada, né, cara, nos Estados Unidos, né? E, e assim, eu achei um pouco complicado no começo, porque não tinha português. Eu, tipo, logo quando lançou o curso na plataforma, porque a gente não tinha acesso, né, a uhum, cursos de áudio. Ou você estudava no IATEC, ou você estudava no IAV, ou você estudava no CAM, ou você não estudava, ou você eu não lia as apostilas estudava. dos amigos. Você lia as apostilas dos amigos. Porque é um investimento. Hoje eu vejo como um investimento, né? Eu vejo como Claro que é. investimento, assim, você ter que pagar o curso, né? Tipo, é um investimento em você mesmo. Sim. E E hoje, se se eu você tivesse for botar na condições, balança, não é né, caro, né? eu pagaria um outro curso. Então, e aí depois eu fui estudar, me surgiu um desafio maluco que eu falei, não, quero. Porque assim, a gente tem um sonho, né? Assim Uhum. como todos nós temos um sonho. E depois que eu entrei no áudio, eu falei, eu quero ser engenheiro. Eu coloquei isso na minha cabeça e vou pedir para Deus me ajudar com isso aí. Mas eu tenho que correr atrás. Então eu fui dei o primeiro passo. Eu achei um curso na Universidade de Rochester, um curso gratuito também, mas gratuito em aspas, porque você paga um certificado, né? Tem um valor do Uhum. certificado, você faz o curso gratuito, mas se você quiser obter o certificado, você paga. Porém, você pode requerer uma bolsa para fazer esse curso, mas você é levado a fazer o curso, se dedicar a 70% nele. Então, existe ali uma nota de corte, né? Foi um curso Hum. desafiador. Foi em 2018, se eu não me engano. Foi desafiador. Então,
E ali eu aprendi um pouco dos princípios da engenharia do áudio, que também para mim foi um desafio enorme, né? Falei, não, eu vou me superar Imagino. e vou conseguir fazer. É, e eu consegui, cara, eu consegui passar com 74%, né? Que Acima da nota legal. de corte, que já é uma conquista para mim, assim. E daí as certificações, né, que todo técnico precisa ter, né? Uma certificação de Accent, uma certificação de Workbank, uma certificação de alguma marca, né, para você. E essas certificações elas não param, né? Porque toda Sim. vez a gente tem um update novo, toda vez a É gente tem uma tecnologia uma nova, né? atualização nova. Então essas atualizações elas não podem parar. E assim, cara, esse é o Luiz, sabe? Um pouco da Que minha legal. história assim nessa cadeia. Mas e como que é teu relacionamento? Aliás, antes de perguntar isso, como que você chegou? Você escolheu o ao vivo primeiro? Ou você chegou a ir para estúdio? Como que foi essa jogada? Cara, a história do estúdio começou quando eu tinha esses 22 anos, lembra que eu te falei que os 22 eu Uhum, abandonei? uhum. Eu tentei ser músico, cara. Que legal. Eu tentei ser rapper. Eu Que bacana. tentei escrever algumas letras, componho de vez em quando eu tô assim, tipo, pensativo, eu vou lá e componho alguma coisa, eu coloco pra fora, não escrevo. Uhum, Isso ajuda, cara. Isso ajuda. Foram alguns anos, né? Eu me dedico à cultura hip hop até hoje, com alguns projetos, algumas iniciativas. Então, o estúdio começou quando eu comecei a entrar nesse meio do hip hop, assim. Então, eu sempre estava em algum estúdio. Sempre estava vendo um amigo fazer, sempre estava vendo os grandes, né? Fazer, estava num uhum. estúdio legal ali e observando como era feito o trabalho de estúdio. O ao vivo, o ao vivo veio para mim depois, essa experiência é interessante contar, veio depois que eu voltei da Europa, né? Eu tive uma experiência como técnico dentro de um navio de Que cruzeiro. legal. É interessante. Eu tinha 27 anos, meu primeiro embarque foi com 27 anos. Eu fiz aqui a temporada brasileira como lounge technician. Você e mais dois responsável pelo navio inteiro, onde tem som, é você que tem que tomar conta. Então lá Uhum. tinha uma 01V, tinha aquelas mesas analógicas, tinha, tipo, mas era tudo via rede, tudo via Dante já na época, né? E eu nem me ligava disso. Então, assim, fui meio deslumbrado para conhecer o mundo, né? Primeiro que eu estava saindo do Uhum. país e segundo que eu estava exercendo a função que eu mais amo fazer, que é a técnica. Uhum. E eu aprendi bastante coisa, cara, no navio, assim. Foi uma outra escola, né? Porque eu estava entrando num ambiente que não era o nosso ambiente, que não é o nosso país. Eu estava. Acho que deu uma travada aqui. Oi, voltou. Aí voltou. E só repetindo, então, foi uma experiência muito grande, cara, essa experiência do Cruzeiro, porque lá eu descobri Uhum. muitas coisas que a gente achava, eu ao menos pensava que sabia, e às vezes eu não sabia, né? Às Uhum. vezes a gente acha que sabe tudo, né? Mas a gente não sabe praticamente quase nada daquilo que a gente sabe. Sim. E eu aprendi com muitas coisas com os engenheiros, com os sounds, né? Que eles chamam lá de sound technician. Uhum. Eu era um lounge responsável pela parte de entretenimento, animação. Ah, vai ter um quiz, liga lá o microfone, coloca lá uma música pra galera. Eram 4 canais que a gente operava ali. Ah, vai ter show na piscina, tem que ligar o DJ. Ó, leva os monitor, leva os direct, leva o toca-disco e monta lá em cima para ele. Aí tipo, tinha que montar tudo. Era
correria, 12 horas, Correria, 14 horas né? por dia. Monta, desmonta, guarda, vai para outro lugar, faz uma atividade. E aí, quando eu voltei para cá, eu me vi sem opção, assim. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Eu sou técnico, tal, tenho essa experiência, falo alguns idiomas, eu falo 4 idiomas, só por curiosidade mesmo. E Caramba, que eu falei, e legal. aí, o que eu vou fazer, né? Eu falei, agora eu preciso... E um detalhe, foi no navio em 2012 que eu conheci o console Digicom. Foi lá. Foi a primeira vez que eu vi uma uma D5 Live lá, que ela não existe mais, ela é rara, né? E eu falava, caramba, que console Uhum. maluco, tal, não sei o quê. E aí teve uma vez, engraçada essa cena que eu lembro, o Head Technician, que era o nosso técnico, nosso chefe técnico, né, que nosso tipo, diretor técnico, ele me levou na console e falou, vai, Uhum. pega aquele microfone ali e manda para aquele auxiliar lá no chão, porque o palco era revestido por monitores embutidos, né, então você não via os monitores, já era posicionado, tudo arquitetado, né, já tem um Caramba, que projeto, legal. você não vê o som, mas ele está ali. E tinha um PA também embutido atrás de umas coisas lá. Era muito som, cara. Tudo Mesh Sound, tudo via Dante. Tipo, a comunicação funciona. Uhum. E daí que eu falei, agora eu preciso conhecer, cara. Quem opera essa console? Eu preciso aprender, eu preciso saber, porque um dia eu vou aprender, um dia eu vou mexer ele de novo, sabe? Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer o Renato Carneiro, cara. Que foi um grande mestre, né, para mim, que é um mestre até hoje. Que me passou um pouco do conhecimento dos consoles de Digicom. E, cara, eu vou deixar você falar, porque eu tô falando muito. Relaxa. Não, cara, essas experiências internacionais, elas são aliás, eu falo internacionais, não precisa ser só lá fora, tá? Mas quando você atende alguém que vem de fora também, é uma experiência assim fora do comum, porque a Sim. equipe trabalha de uma maneira diferente e você não conhece aquela maneira. Esse que é o doido. Agora, quando você tem essa experiência, você já sabe como que o pessoal começa a trabalhar. Eu tive uma experiência com o pessoal do Kiss. Eu já cheguei a Sim. comentar alguma coisa assim, e o Kiss, pra mim, foi um baque, porque assim, eu via como olhos de fãs, né? Falava assim, pô, o Kiss, né? Mas eu não pensava na parte técnica, como que seria trabalhar ou como que seria lidar com a produção deles, né? E eu fiquei assim, eu juro pra você que no primeiro momento eu fiquei super chateado, assim, porque os caras eram muito chatos. Era uma questão assim de, ó, se não tiver um ventilador aqui em 2 minutos a gente vai embora. Aí eu falava assim, mas como assim, cara? E os caras faziam de tudo pra blindar, né, a banda em si, né? E só que eu tinha que ter contato com a banda. Eu tava sendo técnico daquele evento que eles estavam fazendo. Então eu tinha que entregar o microfone para os caras, eu tinha que falar com eles. E, cara, foi assim, tipo, eu cheguei num momento que eu gastei todo o meu inglês. Gastei assim, tipo, pô, você tá lidando com um cara que pra você é um ídolo do rock, né? Eu não sabia nem o que eu ia falar, como que eu ia agir. E o pessoal da produção, eles agem de uma maneira já diferente, né? Eles são bem diretos. Americano, né? Americano ele acha que manda em tudo, né? E aí ele fala de uma É. maneira que ele se impõe em cima de você. Mas foi uma maneira que, assim, depois eu cheguei a ter outras experiências com o pessoal até da Europa e é totalmente diferente, assim, você já sabe como funciona. Então essas experiências internacionais, elas são como fala, elas têm uma bagagem para você, né? E hoje você... Ah, sim. E aí agora Com imagina, tipo, certeza. todo de evento grande, você sabe falar 4 idiomas. Pô, 4 idiomas não é todo técnico que fala. Eu falo 3 e malemar, assim, e assim, são poucos que falam pelo menos um a mais, né? Além do português, né? Cara, falar é porque assim, existe essa parada, né, de você praticar, né? Uhum, Como que eu pratico? Cara, eu leio, tipo, vejo o jornal, eu vou ver o jornal em italiano. Vou ver o jornal em inglês, sabe? uhum, Vou ver o jornal
o jornal em espanhol, porque eu quero ouvir, eu quero ter essa pronúncia. E é assim no áudio, cara. É assim quando a gente quer aprender. Ah, eu quero saber o que está sobrando lá no palco. Pô, você não, até, né, você acaba aprendendo. Fala, não, isso aí é, sei lá, 315K. Vou tirar aqui. Tirei. Pronto, Uhum. sumiu, né? Então é prática. Então, quanto mais você pratica, mais se aperfeiçoa, né? É aquele Acho negócio que... do. Pode falar. Não, continua, continua. Não, é aquele negócio não é sorte, né, velho? É trabalho. Não é sorte. É trabalho, é empenho, é empenho, né? É, eu quero puxar um gancho também importante, antes da gente deixar você falar mais um pouquinho, que é esse lance da pandemia, né, cara? Uhum. Esse isolamento social, tudo. Então, a princípio, tá todo mundo parado. Algumas pessoas estão fazendo alguns eventos e tal. Tá acontecendo devagarzinho, né? Sim. Mas uma coisa que eu prezei muito durante esse tempo foi a minha saúde mental, cara. Como é que eu vou me comportar nesse período, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu posso ajudar, né? Como é que eu posso colaborar com o próximo, né? Porque existem pessoas Sim. que não se atêm a isso, né? Que não dão esse valor, né? Falar, meu, eu vou cuidar de mim agora um pouco, deixar as coisas, deixar a poeirinha baixar, né? E a gente volta ao normal com Sim. responsabilidade. E essa dica eu deixo a todo mundo que tá aí, cara. Saúde mental, lê livro, sabe? Pega um livro aí do Bob McCartney, trincha ele, sabe? Uma apostila antiga, vou rever os materiais aqui, sabe? Para você não estagnar. E praticar, né, cara? Pô, você foi um Exato. salvador, assim, que lançou um desafio de mixagem e falei, cara, era o que tava faltando, né? O desafio de mixagem, cara. Então, assim, tenho Ah, praticado, tenho revisto, falo, mano, eu poderia ter feito diferente, né? Poderia ter feito uhum. diferente aqui, poxa. Então, eu espero as próximas. A gente vai fazer uma agora, só que essa vai ser bem diferente. Eu vou até dar um spoiler aqui, porque. Né, eu já comecei a falar, vou falar, né? A gente tá. A gente tá desenvolvendo um desafio que vai ter uma recompensa, né? Uma recompensa grande, né? Tipo, ganhar alguma coisa física mesmo, um equipamento, né? Então a gente está bolando aí nos próximos dias já, a gente já está pensando em fazer uma coisa assim. Eu vi isso como uma alternativa, não pô, conseguir seguidor, não era esse o objetivo. Porque até então, quando você põe um sorteio, não, né? Um desafio onde a pessoa ganha alguma coisa, algo físico, basicamente você está buscando algo. Você busca algumas pessoas. Você busca pessoas, seguidores, no caso, né? E o Sim. intuito nosso não era isso, o intuito era exatamente esse tempo, né? Que você falou, pô, o cara vai ficar tempo em casa, o cara não tem muita coisa que fazer, a saúde mental ela é essencial, né? Na realidade, o nosso físico aqui ele só é uma resposta do mental, né? A gente pensa antes de agir, isso que é o negócio. É, E, e aí o desafio foi mais ou menos uma ideia assim, falei, pô, vamos ajudar a galera. A gente não, eu falo bastante isso, eu não gosto de analisar mix e falar essa é boa, essa é ruim. Até que não foi o critério usado esse. Teve mix que eu não selecionei como uma das melhores, que ficou muito boa. Mas o intuito da seleção foi a criação, foi como que o cara entregou aquilo, né? Teve gente que botou a alma dentro daquilo lá. Então aí eu virei e falei, caraca, meu, o cara parou o mês dele, parou a semana dele para mixar e fazer criar. Teve gente que, meu, botou sonoridades tá novas lá, travando, peraí. que não tava no projeto inicial, né? Ah, tá travando aí. Tava travando aqui. Voltou?
O Instagram tá instável, eu acho. Agora voltou legal. Beleza. Então foi um motivo da gente Sim. começar, né, a querer ajudar as pessoas. Na realidade, a página ela surgiu assim também, né? Ela surgiu já com esse intuito da gente poder dar um conteúdo de qualidade, mas só que seja rápido, né? Algo não que a Uhum. pessoa fique presa lá 10 minutos assistindo um vídeo, e também que seja bem transparente, né? Porque a gente está falando de mixagem, mixagem não tem essa parada de certo e errado. Existe o que a galera faz há 1000 anos, né? E a gente pega o que a galera faz há 1000 anos e ainda entrega isso porque é uma coisa simples, se você for parar para analisar. A mixagem não tem segredos. Ela existem meios para você chegar a um ponto, né? Só que a galera, na realidade, tem muita gente que pega É, e eu, pode falar. eu só te eu vi a live do Vitor, e eu peguei um pouquinho da live de ontem também. E o Vitor Uhum, ele falou uma coisa muito importante, cara. Onde você quer chegar? Que som que você quer tirar? Acho que é isso que ele queria deixar ali. Que som que você quer tirar? Tá ligado? uhum, Até onde? Eu quero som comprimido e tipo tinindo, cara. Eu quero a voz na cara. Ah, então beleza. Então, cara, ó, você vai ter que trabalhar bem tua compressão, tomar cuidado, né? Porque todo equipamento, todo plugin que você aplica, você tem que tomar cuidado, né? Porque ele pode te prejudicar sim, na cadeia e sim. trabalhar ali o volume também, para você ter esse resultado, né? Então, são algumas coisas. Eu falei esse exemplo, mas foi um exemplo, né, que não deve ser seguido. Eu deixei ele aí. Não, mas esse Mas ponto que você está pode ser levantando aplicado. É, acho que está com delay de novo. Esse ponto ele é essencial, cara. É a parte quando a gente fala de fluxo de sinal, acho que é o começo de tudo, né? Se você for parar uhum. para pensar assim, como que. Hoje até um cara perguntou na caixa, ela te perguntar, que plugin que você usa na voz? Não existe, na minha concepção, não existe uma sequência correta. Às vezes eu tenho um monte de plugin lá, só que eu acabo deixando em bypass, para você ter uma noção. Que eu vejo que não é necessário, entende? Você, você, Sim, acaba- você, sim. Cara, esse assunto de você mix, pode. ele é muito pessoal, né? Eu diria, né? Não existe regra realmente. Exato. Oi, Tá voltou? atrasando. O Instagram tá atrasando a nossa live, gente. Aproveita e manda aí todo mundo um milhãozinho aí. Não, não voltou. Tá atrasando demais, assim. Tá picotando. E agora, tá normal? Agora tá normal. Cara, eu tô no Beleza. 4G. O 4G tá fiel. Tá, eu O já tentei fazer 4G um tá 4G e não fiel deu aqui. certo. É, Bom, esse assunto, O que que só você estava voltando no falando? assunto da mix lá, né? A Uhum, mixagem, na minha concepção, ela é pessoal, né? Você tem ali os instrumentos cru na sessão e você tem que saber de música, primeiro, né? Você precisa entender a sonoridade do instrumento, né? Essa última mixagem foi desafiadora, porque assim, cara, a gente tinha instrumento de percussão no começo, a gente tinha uma guitarra no meio, né? Tipo, se tornava, ela uhum, começava um ritmo do Nordeste, vamos se dizer assim, né? sim. Pois ela ia para um estágio onde tinha um solo de guitarra e entrava outros instrumentos de synth, e depois ela ia para Uhum. uma música eletrônica. Então eu falei, cara, que É, coisa maluca, né? Como é que a gente vai equilibrar tudo isso para falar igual? Né? Esse é um desafio, né? Então eu penso na mix dessa forma. Então eu falo, beleza, ó, a gente tem um synth aqui e a gente tem que timbrar. Então beleza, vamos timbrar ele. Eu quero ele mais timbrado. Ah, a gente tem um outro que fala muito grave, ó, mas eu não quero ele tão grave. Então você vai trabalhando ele ali. É como se estivesse jogando uma bola com as bolinhas para cima, né? Você tem que se equilibrar e
manter o resultado que você quer atingir, né? Uhum. Tá travando aí? Aqui travou. Tá, do Instagram tá estável, cara. Tô percebendo isso. Tá. Tem pergunta? É, Manda pergunta aí. quem quiser pode deixar a pergunta aí. Mas essa música, ela foi escolhida assim por um motivo que eu vi que a galera falava pra mim, põe música brasileira. Só que a galera não quer música brasileira. Assim, não é só a música brasileira, eles querem música famosas. Só que eu não, eu parto de um princípio que assim, você É, mixar uma música famosa é um problema porque às vezes você já tem a sonoridade dela. E aí você vai todo mundo querer comparar com o original. Oi, voltou? tá um pouco instável, mas ela tá picotando, assim. Pode ser sinal isso aí. Você ouviu o que eu falei na parte da mix? Não, não ouvi. Você pode repetir, por favor, Arthur. É, a gente tentou selecionar uma música onde que não fosse famosa pelo motivo de uma música famosa, às vezes ela já tem a sonoridade dela, e aí todo mundo vai querer chegar na sonoridade da música original. E aí o que acontece? Sim. Vai ficar aquela comparação. Ah, mas essa aqui foi a melhor, mas não tá nem um pouco perto da original, entendeu? Então você é meio que natural, né? Que a gente vá buscar a sonoridade da música original. Esses dias eu até recebi Sim. uma, uma mix de sertanejo famoso. E aí eu falei assim, pô, beleza. Só que ela é tão famosa que é meio que, assim, é natural você levar para aquela direção. Você não consegue virar e mudar o rumo dela, falar assim, cara, é um negócio tão. Já tá engessado, assim. E aí esse foi um motivo que a É, gente virou e falou assim, vou escolher uma música nada a ver pra gente, pra galera mixar. E o que você achou da música, assim? Você gostou dela? cara, eu achei interessante. Eu não conhecia a lista, não Uhum, busquei referência também para saber como era a música. Eu simplesmente ouvi. Eu achei tipo que eu poderia levantar um pouquinho ali timbrar um pouco do pandeiro, tratar um pouco do kick, né? Eu uhum, levei num estúdio para abrir, para ver o resultado depois. Eu fiz aqui nos fones. Eu falei, tá legal, mas eu preciso ter uma referência, né? Minhas referências ainda não chegaram, estão para chegar. E eu falei, eu preciso de uma referência melhor, assim. Então eu levei no estúdio de um amigo, a gente abriu a uhum. sessão lá, e aí eu falei, tá, preciso melhorar isso, preciso melhorar. Então, assim, essa iniciativa que você tem feito de disponibilizar as tracks e a galera mixar, sabe? Uhum. Ó o João aí, ó. João de Souza Neto. Salve, João. Então, eu acho que a gente pode engajar mais pessoas a fazerem, encorajar mais pessoas a fazerem isso, né? Sim. E para desenvolvimento, autodesenvolvimento mesmo, prática, né? Né? Se você botar num papel, a gente estava vendo, acho que mais de 150, 200 pessoas quase pegaram a track. Aí, eu acho que é legal, assim, pro cara, pelo menos o cara foi lá e pegou, né? Legal. Esse ponto é Sim, interessante. Mas o cara não quer, ele não quer enviar, às vezes, pra gente, por uma questão de vergonha, medo, enfim, né? Algo que pode vir na cabeça da pessoa na hora, né? Mas é muito comum que assim, a gente dar esse primeiro passo é difícil, né? Você virar e falar assim, não julgue, pode julgar o meu trabalho, né? E o julgar o trabalho é difícil, cara. eu acho assim.
aquela frase que todo mundo fala, tá ligado? Tipo, prego que se destaca é martelado, irmão. Aprende, né? Essa foi boa. Se você prego que se destaca, ele é martelado, cara. Sabe? Então, assim, não importa o que vão falar, não importa. Gente, não importa. São só opiniões, tá? Sim, São só opiniões. E opinião não vale nada, cara. Sabe? É uma mera opinião. Eu demorei para entender isso, né? Mete a cara mesmo, pega a track, levanta lá, manda pro Arthur ouvir, sabe? Usa o plugin que você achar necessário usar, mas desenvolva o teu potencial, a sua habilidade, né? A gente tem uma habilidade na mão, que é fazer música, né? Que é operar a música, né, no caso. E a gente tem que sim. desenvolver essa habilidade, cara. Não importa, sabe? Vão te criticar, mas você da crítica você leva para um lado construtivo. E você fala, olha, se me criticaram por isso, é porque eu estou falhando nisso. E corre atrás e melhora esse lado, sabe? Então, assim, não existe crítica construtiva, existe a crítica, né? Sim. Nenhuma crítica é para te construir. Existe a crítica e você tem que aceitar essa crítica e É, evoluir com ela, sabe? com Né? certeza. Eu tava assistindo uma série do. Qual é o nome dele? Do Michael Jordan. Saiu no Netflix recentemente. E aquilo fez eu pensar um monte de coisa sobre. Tentando trazer para o nosso mercado, né? Mas eu via quanto. Assim, as pessoas falam, ah, Michael Jordan, Michael Jordan. Mas ninguém vê, né, por trás disso, né? A série mostra exatamente o por trás, né, dos holofotes, né? E Sim, mostrava assim que o cara chegava lá no centro de treinamento e pegava a bola e ficava arremessando a bola 500 vezes na cesta. E as pessoas não sabem porque faltando 2 segundos para acabar, o cara lá da Casa do Chapéu joga e acerta a cesta de 3 pontos. Então, e aí o cara vira um ídolo, né? E ninguém sim. vê quantas bolas ele joga. E aí, pensando nisso, eu falei assim, cara, o treino ele é essencial, cara. Querendo ou não, o treino ele é essencial pro profissional, né? E aí eu falei assim, cara, você imagina você pegar pelo menos cada dia, ou vamos supor, uma vez na semana você pega pra mixar uma música. Vamos falar bem de boa, né? Uma vez na semana. Você mixa uma música. Agora você imagina se todo dia você pega e mixa uma música. Isso por puro estudo, sem ganhar nada, né? Por puro estudo você pega e isso vai chegar. E claro que eu acho que é essencial essa parada do feedback. Você pegar e enviar e falar assim, cara, o que você acha? De peito aberto Mas tem que ser uma confiança, né? Uma Sim, pessoa que vai te colocar, vai te mostrar os defeitos, não vai colocar o seu trabalho para baixo, né? sim. Eu acho Fala, que olha, isso é feedback, né? Isso é um feedback. sim, sim, O cara que é, vai virar e vai apontar coisas boas, construtivas, né? E aí, construtivas. pô, imagina, você vira e fala assim: ah, não, eu achei que nesse momento você poderia ter feito isso. Ou eu acho que não só falar, né? Ah, você poderia ter feito isso. Não. É ensinar também. Falar, pô, você vai lá, clica ali, pode fazer aqui, assim, assim, assado. A parte de automação foi uma coisa que eu demorei muito para pegar. E depois que você saca qual que é o negócio da automação, que é pura sensibilidade aquilo lá, eu acho que é incrível. Você pode usar em toda hora. Até que se você for ver, os caras grandes, eles usam muito automação. Se você pega um projeto Muita aberto, automação. se você pega o projeto do Luiz Paulo Serafim, pô, ele deixa automação lá, ele tira foto direto, e você vê lá cheio de tracinho, ó. O cara usa demais. E não é tracinho assim, bem definido. É uns negócio bem fino mesmo. O negócio é sensibilidade pura. E a automação, ela é isso, né? Então, eu acho que, no geral, da ideia do feedback é passar essa ideia, né? E o que você achou? Você chegou a ouvir as outras mix? Cara, é,
eu já tenho um método, vamos dizer assim, Uhum. né? Existe um método e existe uma outra coisa que me fugiu o nome agora. Mas o método, cara, o método ele muda, tá? Eu posso mudar o Uhum. método, mas eu não posso mudar a técnica, Sim. né? Existe a técnica, vamos falar da parte física matemática, né? E Sim. existe o método. Então, assim, existe o meu método consiste em equalização e compressão. Só. No máximo, um limiter. Isso, Uhum. mínimo. Mínimo processo, porque assim, quando você trabalha a timbragem primeiramente, e depois você comprime essa timbragem, e depois você limita essa timbragem, você tem um time perfeito, cara. A Sim. cerejinha do bolo são os efeitos que você vai usar, para onde que você vai, como você vai processar isso aí depois que você fez toda essa correção, né? Uhum. Essa é a cerejinha do bolo. Mas a princípio é filtro, Sim. equalização e filtro. E falando da mixagem, eu achei desafiadora, cara. Foi uma mixagem que eu falei, caramba, mano, e agora, velho? Tem um solo de guitarra, tem um pandeiro. Então, assim, tipo, como é que eu vou fazer a guitarra falar na mesma intensidade do pandeiro? E depois tem um eletrônico. Como é que eu conecto isso? Falar, cara, vamos fazer o seguinte, eu vou priorizar o pandeiro, que me veio primeiro, depois a guitarra vai entrar solando, cara. E eu tô vendo toda uma imagem. O mixo vendo uma imagem, tipo, como se eu estivesse vendo um show. É assim que eu Uhum. mixo. Então, beleza, o que a gente tem? A gente tem pandeiro ali, a gente tem um bumbo ali, a gente tem um chimbal, a gente tem a guitarra, a gente tem 3 teclados e a gente tem uma máquina de efeito. Cara, quantos canais dá isso? Ah, dá, porra, pra mim deu, sei lá, vou abrir a sessão aqui só para ver quantos canais deu. Mas deu mais de 20 canais, né? Sim. Tipo, Ele contando os é uma sessão paralelos, tudo. enxuta, né? Ele era uma É, sessão uma sessão enxuta, bem mas tranquila. não era tão grande, eu lembro disso. E eu achei assim muito bom, uma sonoridade bem legal assim a música em si. A menina ela canta bem também, né? Tudo bem, é. Tem umas gravações, né, que eu tenho foram feitas pelo Wal Schmidt. Não sei se você conhece o Wal Schmidt. O Wal Schmidt Sim, ele foi o cara que gravou Frank Sinatra, Elvis, toda essa galera aí, né? E um amigo meu virou e falou assim: Cara, você tem uma multitrack? Eu mandei essa do Wal Schmidt pra ele. Ele falou assim: Cara, não precisei colocar nada. Eu só mexi no volume. O cara, ele grava tão bem. E ele fala, ele deixa claro isso, né? Se você assistir essas entrevistas do cara, ele fala: Eu não coloco compressão e não coloco equalização em nada. O que ele exerce, basicamente, é. O quê? tem o lance da captação, né? Então a captação aí, né, também, né? Ele Como fala que você tá ele usa o falando. posicionamento do microfone. O jeito que ele posiciona diz tudo sobre a gravação. Aí eu falei, caraca, velho. E aí o que ele faz, né? Ele deixa entrar todos os sinais na mesa, o som tá legal de cada elemento, beleza. Aí ele começa a trabalhar com os faders. Ele vai segurando os faders e na hora que a gravação estiver soando com uma música, aí é a hora de gravar. É hora de gravar mesmo, Entendi. né? Na passagem de som, na hora que estiver soando com uma música, aí eles vão pra gravação. O negócio é muito legal, é muito legal. Ele tava dando workshop pro Andrew Scheps, só pra você ter uma noção. O Andrew Scheps estava como um aluno dele lá. O negócio tava, tipo, muito alto nível, era bem legal. Cara, eu vou te responder aquela pergunta que você me fez, que eu acabei falando de outra coisa. O ao Hum, vivo, né? Sobre o lance do ao vivo. E eu lembrei agora, o meu primeiro show ao vivo que eu fiz foi com a banda Brasativa, cara. Era uma banda que acompanhava o Emissário, que é um grande parceiro também. E foi ali no Largo da Batata, cara. Tipo, no Largo da Batata, aqui em nossa. São Paulo,
no Lago da Batata em São Paulo, um evento ao ar livre, e aquele peazão assim gigante. Aí, tipo, o técnico da banda tinha outro evento, que é o Peteca. Um Uhum. abraço pro Peteca, se ele estiver vendo. Ele falou, cara, eu vou ter que sair, velho. Assume aí, tá ligado? Falei, tipo, como assim, bro? Não, vai lá, Sim. mano, passa o monitor lá primeiro, depois você vem aqui pro PA e você comanda, tá ligado? Aí vai eu lá pro monitor, via, checa todas as vias, passa a bateria, passa a guitarra, passa o baixo, passa a voz do artista, tudo certo, vou lá pro PA, tipo, mano, opera aí, né? Então, foi desafiador para mim também esse primeiro começo, né? Falar o primeiro, assim, as pernas tremem, né? Dá aquele frio na barriga. Mas sem isso, cara, sem o friozinho na barriga não dá, cara. Não funciona. Tem, E eu acho que é que nem andar de moto, cara. Quando você tem medo, tá tudo bem ainda. Porque depois que você perde o medo, você perde não é um compromisso, mas você erra mais. Depois que você perde o medo. O medo eu falo aquela adrenalina, né? Porque depois que você tá tudo normal, assim, é só mais um, aí você dá margem pro erro. É que nem eu falei, andar de moto. Quando você tem medo da moto, ainda você tá. Você solta a mão, né? Você vira e fala assim, não vou acelerar tanto. Mas depois que você perde o medo, você cai. O negócio é louco. exatamente. É, Porque você acha que você pode, né? Acelerar e fazer manobra, empinar. exatamente. Cara, é um desafio todo dia, cara. Todo dia é um desafio, assim, né? Pelo menos para mim, Uhum. assim, na parte técnica. E eu passei assim por vários artistas, né, cara, do cenário, né? Atendi alguns, trabalhei em algumas locadoras, sou parceiro de algumas locadoras hoje, né? Que legal. E, e é isso, sabe? Tipo, sou muito grato assim por todos os amigos que me ajudam, que me aconselham, né? Uhum. O Sam tá falando uma coisa bem legal aqui, ó. Artifice Music, o Sami. Cara, o Sami é uma pergunta bem legal. Ele é como se fosse a cópia, né, cara? É. Você é como se fosse uma cópia daquilo que você já tem. Então você tem, por exemplo, um canal e eu quero fazer um summing com ele em outro canal, com outro tipo de coisa, tá ligado? Um outro processamento. Então você pega esse canal que você já tem e duplica ele e você faz outro processamento e soma com esse canal que você já tem. E aí ele vai ficar uma soma. Paralelo ou não, né? Tem que tomar cuidado com fase nisso aí também, uma série de coisas. O, o, É Ke- muito boa, cara. o rapaz comentou aqui em cima, o Keco Mota, ele falou, ó, eu comentei do LP, né, do Luiz Paulo Serafim. O Luiz Paulo Serafim, ele usa bastante Summon, só que ele usa o analógico, né, o da Nive. Sim, Que basicamente, como que acontece lá, você tem que separar por grupos. Vamos supor que você tem uma mix muito larga, né? Você não precisa separar canal por canal. Normalmente aquele lá da Nive, eu acho que são 16 canais. E aí você separa entre grupos, 16 grupos, vamos supor. Vamos supor que você tem muitas multitracks, tem mais de 100, sei lá. Você pode separar em 16 grupos e aí você envia pela saída da interface, no caso, né, ou do conversor, e você volta pela entrada. E o Sami, ele não tem controle de nada, assim, tipo ele não tem, aliás, ele não tem compressor, não tem nada. É pura válvula o negócio. Então o é negócio só só para dá. somar mesmo. Exatamente. Ele dá aquela encorpada no som. Que na realidade eu já vi muita gente da gringa fazendo isso. Eles não gostam de fazer É, summing em box, né? Eles fazem isso até em mesa. Por exemplo, a Mac, ela tem algumas mesas mais compactas, só que a Mac foi desenvolvida pelo Nive, né? Aí os caras catavam, voltavam tudo na mesa e pegavam o LR, né? E a volta é só duas voltas, né? Que é o LR. E aí volta e aí eles gravavam, né? Ou às vezes saía do SAM e entrava numa fita, num gravador de rolo e passava só o LR e voltava pra interface. Falam muito bem, assim. Basicamente eu nunca fiz
com o Sami É, mesmo, né? Analógico. Mas é bem legal, assim, dá uma diferença legal. ele vai ser somado em uma volta, né? Uhum, Então, assim, cara, eu não, eu costumo fazer isso paralelamente, na questão do Sami, principalmente com a voz, assim. Eu tenho, por exemplo, eu abro um auxiliar mono para voz e depois esse auxiliar eu mando para um outro pré-auxiliar, que é meu pré-master. E nesse auxiliar que eu abri para voz, ali eu vou processar tudo. No canal da voz, eu só filtro e comprimo. Aí eu mando esse canal para esse auxiliar, onde eu faço uma outra compressão. Ali eu faço uma uhum, correção de diéster, alguma coisa que já está espirrando, né, quando a gente manda para lá. sim. E aí eu meio que limito isso ali e só, no fader. É uma opção, tá? E eu tenho um resultado bacana, assim. Tem as texturas, né? Quando a gente está falando de mixagem, você imagina um jogo de luz, por exemplo, né? Uma iluminação. Você fala, cara, eu preciso colorir isso. Tá muito branco, né? O que eu vou fazer? Ah, eu vou colocar esse reverb aqui com um tempo diferente, mas eu vou usar ele para todo mundo. O Instagram é em inglês, hein, cara? O 4, quê? 5 e 5 ele tchum, cortou. É, não, ele não. É horário em inglês. Agora que eu Em entendi. inglês. É, é Bom, pontual, cara. a gente Você tá estava me vendo? falando da Mix, né? Tinha falado que o Instagram foi muito inglês, né? Tipo, muito certinho com o horário. Eu não É... tô te vendo. Pra mim, não conectou ainda. Hum, pra mim já Acho que tá, vai. já. Ah, então. É, como que você tava falando? Já vai emendando, já que eu não. Você tava falando do processo da voz, né? Dos efeitos. Opa, acho que saiu. Ele tava falando em relação aos efeitos, né? De reverb, como que ele usa lá. Boa tarde, tudo bom? Vamos esperar eu voltar aí. Aê, tá aí já. E aí, voltamos? Tá voltando. Pra mim Tudo bem? parece que você tá Aí, aguardando. não, aqui já foi. Então manda bala. Tá. E aí, o que você usa lá de efeitos, processamento? Cara, eu uso um pacote da Waves, né? Eu tô com o Waves 9. Então, Ah, e tem o Fab Filter também. Então, geralmente, praticamente eu só tenho esses plugins, Fab Filter e Waves, uhum, que, pô, eu não usei metade ainda desses plugins, saca? Tipo, sim. eu tenho alguns preferenciais que eu posso falar, assim, que eu posso abrir, não tem por que esconder também, né, cara? Ixi, caiu de novo. Plugins. Que vocês usam em plugins Waves? Galera usa muito Waves, né? Eu uso um pouco de cada. Eu uso mais. Aí o Luiz tá de volta. Agora eu tenho certeza que vai, hein?
E agora? Não, Voltou? pra mim não tá Vou mandar indo, aqui, peraí. mas na live tá indo. Vou mandar para meu Isso que é o que irmão. importa é que na live tá indo. Peraí que eu tô mandando aqui a live. Eu, é, Tá, segura. Eu tô mandando aqui a live para alguma galera você pra usa gente fazer muito um. A gente levantar essa audiência aí. Peraí. essa Pronto, questão. mandei aqui para uma galera, vamos ver se a galera entra. E aí, tudo bem? Tá todo mundo ouvindo? Aí, beleza. Então, eu uso Waves, plugins, e aí tem FabFilter também, tem alguns nativos que são massa de usar, né? Que são os Você mesmos usa qual plugins que down? tem na ave de... Agora eu tô te vendo. Agora Vai? vai, sem dúvidas. Aí, eu reportei um bug aqui, cara. É, Não, às vezes tá meio complicado mesmo. Mas a gente tá num horário que não tem muito então vamos tráfego. lá. Né? Pode Se ir. tiver aí, já manda a live para todo mundo voltar de novo. Eu tava falando dos plugins, né? Uhum, Cara, esse FabFilter, vou falar bem rapidinho. E aí eu uso o Reverb, né, Hverb lá, porque eu tenho controle de milissegundos, eu consigo controlar o pré-delay, uhum, eu consigo ter o controle do tamanho da sala, né? Tipo, o visual sim. também, né? Eu uso bastante High Delay, né, que é o H-Delay, gosto muito. Uso Kramer Tape, Também. que eu gosto bastante também de dar uma saturada assim. L1, cara. E aí, para compressão, o compressor é um LA2A, com certeza, né, cara? LA2A, CLA3. Sim. E eu uso um do Chris Lord, que é o CLA Uhum. Vocals, que é Muito bom, né? muito bom, muito bom, muito bom. CLA Vocals é tudo. E aí já fica carregadão, né? Já fica pesado já com esse tanto de processo, dependendo do tamanho da sessão. Mas é basicamente esses plugins que eu separei para mim, assim. Eu estou testando outros, assim. Eu estou testando o VComp agora. Uhum. Estou testando o Vox Rider. Tô, O Vox Rider é aquele cara, que estou testando vários plugins, assim. O Vox Rider é aquele que ele chegou a comentar, não chegou a comentar qual que ele usava? Sei lá. Isso, ele falou. O Vox Rider eu já sabia como ele funcionava, mas eu nunca vi, eu já vi utilizando no ao vivo, assim. Os pagodeiros usam bastante, né? Então eu vi usando no pagode, eu falei, caramba, o Marcílio, lembrei o nome dele aqui, Uhum. ele usa bem, assim, principalmente nas vozes, né? Não. Porque ele sozinho automa essa automação de volume, né? Às vezes o cara tem Eu esse acho problema, muito isso, bacana. né? Uma vez eu vi eu acho que foi o nome do técnico não vou me recordar, mas ele é técnico de PA do Zezé de Camargo. E ele falava pra mim que o Zezé ele tem uma potência muito grande, só que ao mesmo tempo que ele tem uma potência muito grande, tem momentos que ele não tem aquela força pra falar, né? Ele consegue ter uma explosão, só que em alguns momentos ele não tem uma dinâmica, né? Às vezes é muito, às vezes é pouco, entendeu? E aí, né, por causa disso, ele usava também o Vox Rider. É bem legal pra isso, né? Você consegue meio que fazer o cara conversar em uma certa área, assim. Sim, sim, sim. E tem os harmônicos, né? Que eu gosto bastante do RBass, que é Renaissance, né? Renaissance Plugins. Uhum, Eu gosto do que é o Low-Air, sei. que tipo, se você quer grave, um pouquinho de grave, usa o Solo só. Low-Air. Tipo, mano, só ar, tá O ligado? negócio é legal. Só ar. O Low-Air ajuda. Cara, e aí eu estudo vários outros tipos de plugins, assim, né? Tem alguns
O JJP Drums, por exemplo, se você quiser mixar uma bateria num grupo, colocar ele e trabalhar só em cima dele, ele vai te dar uma textura diferente, né? Uhum. Mas aí depende, isso varia, né? Isso é variável. Eu tive a oportunidade de andar com mix hack, né? Com waves, assim mesmo, nas mesas, né? Quando eu trabalhei na estrada com um artista grande de samba. E eu exigia que tivesse ali a Venue Profile ou SC48, Uhum. né? Com wave, né? Então chegava lá, tinha os waves, tipo, fazia tudo que eu queria, tinha meu snack, né? Nossa, o Smack, cara. Tinha que ter o snack. No LR, né? Pra dar Então, aquela assim, gritada mesmo. não, no LR eu uso o Impact no LR. Sim. Ou o Bus Compressor da SSL, quando tem disponível. Mas o Impact já faz a vez, tá ligado? Só põe, ele já pula. Sem make-up, sem nada ali. Ele já vem. Uhum. Então, tem que tomar cuidado também. Mais no LR, né? Então, eu tive a oportunidade de ver isso ao vivo, mas assim, o diferencial do Vitor, que ele se destaca muito, muito. Vitor é um grande engenheiro assim, de PA. Uhum. Que ele trabalhou no show dele as automações, né? Então ele tem tudo automado, tem as automações que ele faz e ele, tipo, é segredo dele isso aí. Né? Eu acho que até o pai Mas dele tá aí na tem, live. cara, tipo, eu particularmente, eu gostava, o pai dele tá aí, ó. Eu gostava de mixar nos grupos, eu sempre gostei de mixar pelos grupos, por mais que eu não tenha processo. Uhum. Mas eu tenho controle do volume. Então eu fazia um grupo de bateria, fazia um grupo de percussão, fazia um grupo só com a voz do artista, fazia um grupo com as backs, fazia um grupo do... Né? Então eu mixava tudo ali no grupo com 10 VCAs ali, Uhum. né? Eu já tinha a mix toda minha mão. Foi uma escola também o samba para mim, né? Porque é um outro ritmo, eu vim do rap, eu vim do reggae, comecei lá com filosofia reggae lá atrás, né, fazendo filosofia reggae, rodando pra caramba, parte de São Paulo aqui, né, um abraço para as meninas do Filosofia Reggae, que me abriram as portas, né, foi onde eu comecei ali na estrada, lá onde você falou, no ao Que vivo, legal. né, e aí, cara, daí só galgando, né? Você vai se destacando, as pessoas vão te vendo. Então, sempre tem alguém Ô, vendo. Luiz, Isso é fato. se você pudesse dar uma dica para quem tá começando hoje, de qualquer tipo de dica, assim, o que você diria para essa pessoa? Cara, persistência e foco. Eu diria isso, assim. Você persistir naquilo que você quer e você ter o foco nessa coisa que você escolheu. É isso. Isso acho que é uma base, né? Para mim, principalmente, eu preciso, sabe, beleza, eu quero ser técnico de som, mas, porra, eu não gosto de acordar cedo. Amigo, tem que acordar cedo. As coisas é a gente que prepara, Uhum. né? Então tem que ter essa persistência. Pô, falar, não, beleza, tem que acordar cedo? Beleza, vou colocar o relógio 5 da manhã para despertar. Eu quero ser o primeiro a chegar e o último a sair, Uhum. né? O que tem que persistir, cara. Tem que persistir, tem que focar e não perder o foco de forma alguma, assim. É assim que a gente consegue alcançar algumas coisas na Os vida, né? objetivos. Com Isso é foco. legal, cara. Sem, como que é? Se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer lugar tá bom, né? Qualquer lugar tá bom, Então, acho que é exatamente. fundamental saber para onde a gente quer ir e o que a gente quer ter, o que a gente quer ser, qualquer coisa, né? Isso é legal, pô. Sim. E um perrengue que você já viveu, assim, você tem alguma história, assim, ao longo da estrada? Viu, cara? Tenho bastante perrengue, assim. Porque agora eu não passo mais, mas tipo, já passei bastante perrengue, assim,
por exemplo, chegar numa virada cultural e ter dois monitores que só fala, um fala o grave e o outro fala só o agudo, sabe? Nossa. O drive queimado. É, tipo, e você tem que resolver, você tem que tirar o som. Tipo, de você chegar e ser um microfone lico e o cara falar que só tem um microfone lico, sabe? Que o orçamento que deram foi esse, assim. Mas enfim, ó, só tem o microfone lico, vamos fazer com o lico, né, cara? Tipo, não, a gente quer o microfone Shure que a gente pediu, vai atrás. Né? Então, assim, eu deixei de ser chato quanto a isso. Ah, é isso que você tá me entregando? Olha, produção, ó, é isso aqui. Dá para fazer? Não dá. Então, tem que trocar. Porque se a gente fica muito na chatice da exigência, cara, a gente acaba sendo uma pessoa mal vista, né? Uhum. Então, é isso. Você está me entregando isso, eu tenho que te entregar isso aqui, né? Fazer da dificuldade a melhor coisa possível. E já aconteceu de parar PA, sabe? Já aconteceu de não funcionar a mesa, né? Porque uma vez a gente estava em Belo Horizonte, no Samba Drive, Samba Prime. Samba Prime é um evento gigantesco de samba. Uhum. Eu estava com o Pericles nessa época. E fomos para passagem de som, passamos som, tudo bonitinho, certinho, cara. Gerador redundante. Cara, é de perguntar, né? Quando você é técnico de um grande artista, você tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Então você chega a ser um pouco chato e fala, cara, e aí, essa energia, que não tem nada a ver com você, né? Mas e a energia? Tá estabilizada? A gente tem gerador, né? É redundante, tem um para luz e um para o som. Como é que é? Vamos ali ver a rotação, se tá lá certinha, Uhum. né? Pra gente não ter queda. Não, tá tudo certo, tudo funcionando. Olha aqui na régua, ah, tá legal. Calor de 35 graus, irmão. Nossa. Desligou a mesa, no meio, e o artista Nossa. aí só tinha monitor. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei pra cara do rapaz e falei, mano, e aí? Ele falou, não, usa outra mesa que é a mesa redundante. Aí tira o LR da outra mesa, coloca na outra, minha cena já tava, salva lá. Mas, né, é Uhum. perrengue que a gente passa. Então, assim, a culpa foi minha? Foi minha, porque, de uma certa forma, poderia ter evitado, Sim. né? Mas como eu evitei deixando a cena salva lá já, né? Falei, não, vou deixar a cena salva aqui, Se se acontecer um acontecer BO, já alguma corre coisa, lá. a gente tem a mesa do lado. E, para minha sorte, eram duas mesas iguais, assim, né? Que bom. Então, isso facilitou a volta, né? Mas aí a gente explica depois, né? O show tem que continuar. É. E já aconteceu de apagarem cena, sabe? De você fazer o Nossa. show e salvar, chegar lá, criar, e a cena não tá mais, sabe? Tipo, É são triste. coisas que acontecem e a gente aprende com isso. Então, eu sempre salvo minhas cenas, É, não, tem que salvar. a não ser quando é só a gente, que ninguém vai mexer, falo, não, é só vocês. Então, geralmente, eu sou do tipo de pessoa, Arthur, que eu confio na palavra. Eu acho que a palavra do ser humano Valiosa, né? é o que é valiosa. Demonstra o caráter da pessoa. E aí, se a pessoa fala, não, pode confiar, pode deixar minha carteira com você que eu não vou pegar R$ 1. Pô, você está falando, cara, tá aqui, Uhum. tô confiando. Mas se eu chegar e tiver dando R$ 1, irmão, eu nunca mais vou deixar minha carteira com Sim. você. Entende? Perdeu a confiança. Sim. E se perdeu Então, muito isso, né? Se perde um pouco. então assim, então, hoje eu confio desconfiando, Sim. né? Ah, pode deixar? Pode. Eu vou lá, deixo um pouquinho e falo, então, amigo, é melhor eu levar, né? Porque vai saber. Mas tem que ser assim mesmo. Hoje em dia tá bem Sim, difícil. sim. Aí. Ah, Bom, ô Luiz, primeiro, eu gostaria de te agradecer pela participação incrível aí. Mano, a gente trocou muita ideia, muita experiência também. Você tem 10 anos
de experiência, mas não é só 10 não, é bem mais, pode ter certeza. Muito conhecimento, você é um cara dedicado pra caramba, né? Gosta de estudar e praticar também, né? Que o negócio não é só acumular, né? O negócio também é botar pra fora. Legal pra caramba, muito obrigado. Você quer deixar algum recado aí, agradecer a galera? Fica à vontade. Eu quero agradecer sim, cara. Eu quero agradecer todo mundo que participou, todo mundo. Eu vi Júnior aqui, eu vi o João, eu vi o Queco, vi o Ivan da Real tá aqui. Tipo, meu, tem muita gente conhecida, muita gente que trabalha, que já trabalhou comigo, que participou, que passou por essa live. Então, gratidão, obrigado a todo mundo. Estou torcendo daqui para a gente sair dessa bem, para a gente começar a trabalhar logo, para a gente começar a voltar a se encontrar, se abraçar, sabe? Passar a cabo junto. E, cara, muito obrigado, Arthur, pela oportunidade de estar aqui no seu canal com mais de 8.000 pessoas, né, cara? E falando do que a gente gosta, que é o É, áudio, né? Trocando essas experiências. Então, é muito valioso para mim. É uma experiência ímpar e conta comigo quando você pô, puder, tá brigadão, viu, bom? Luiz? Tamo junto aí. Obrigado a todo mundo que participou também. E, cara, sempre a gente vai somar. Não tem como a gente deixar de fora. E é legal, a gente vai começar a trazer alguns temas. E aí a gente vai chamando a galera até que já participou. Então vai ficar um negócio bem. São temas diferentes, né? Eu acho que isso é legal pra caramba. A gente pode. Ó, legal, cara. Comer uma pizza, logo mais, Em logo breve mais. tudo voltará ao normal, né? E não vai ser novo normal, não. É normal mesmo. Normal É, mesmo, né? É, bem difícil esse momento, né? Então, assim, gente, ainda mais esse momento, cara, eu não ficar em casa mesmo, sabe? Tenho que fazer na rua. Eu moro aqui do lado da Santa Efigênia, cara, é muita gente, muita aglomeração, muita concentração de pessoas e me dá um pouco de medo, assim. Primeiro que a gente tem um sistema de saúde que não é um sistema de saúde excelente, né, cara? Falta uhum, leite. Então, galera, cuidado, use máscara mesmo, álcool em gel, essas coisas, né? Vamos se proteger para a gente com voltar aí tudo. com a saúde, beleza? Com tudo. Valeu. Obrigado, Arthur. Obrigado, Mixagem Tamo junto. Lúdica. Gratidão, cara. Foi um prazer bater esse papo com vocês. Espero estar aqui mais vezes, cara, para a gente compartilhar um pouco Com mais aí, certeza. Vamos tá? conversando. Valeu, viu? Até mais, galera. Um grande abraço. Obrigado a todo mundo. Abraço. Tchau, Valeu, tchau. gente.